Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 28 de janeiro de 2022, os capítulos iniciais são Êxodo, capítulo 5, versículo 22, até Êxodo, capítulo 7, versículo 25. Eu sou Matheus Ramos Pro e vamos lá. Êxodo, capítulo 5, versículo 22. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Capítulo 6. Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois, por mão poderosa, os deixará ir e, por mão poderosa, os lançará fora da sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão. E vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não entenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. A genealogias de Moisés e Arão, versículo 14. São estes os chefes das famílias. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carme.
São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher a Joquebebe, sua tia. E ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Izar: Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel: Misael, Elisafã e Citre. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson. E ela lhe deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Moisés fala novamente a Faraó. Versículo 28. No dia seguinte em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constitui como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão. Como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão:
Quando Faraó vos disser: fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Primeira praga: as águas tornam-se em sangue. Versículo 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas. Estarás à espera dele à beira do rio, na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E, até agora, não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e a estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Mateus, capítulo 18, versículos 23, até o capítulo 19, versículo 12. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo,
trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus atravessa o Jordão. Capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões, e curou-as ali. A questão do divórcio, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra mulher, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais,
E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Salmos capítulo 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Provérbios, capítulo 5, versículos 22 e 23. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e, pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. E aí, qual foi a parte assim que mais queimou no seu coração, assim, você sentiu, poxa, essa parte foi para mim. Comenta aí qual foi essa parte, tá bom? Questão de 30 segundos você faz isso. Lesh Lehar.